estudante do 9º ano. Neste vídeo vamos falar sobre carta do leitor. Isso mesmo, esse importante gênero textual. Antes, é importante ressaltar que a carta do leitor ela é resultado de uma leitura de um artigo de opinião, de uma reportagem, de uma notícia, de uma matéria jornalística, em que o leitor acha necessário comentar, criticar ou acrescentar uma informação. Temos aqui um título de um artigo de opinião. Botem as mulheres no lugar em que se tomam as decisões. Karen Weck, 2015. O tema do artigo é a desigualdade de gênero. Na sequência, iremos ler uma carta do leitor em que ele se posiciona a respeito desse artigo que vimos no título. Lembrando antes, vamos ver umas características desse gênero textual, carta do leitor. Ele proporciona o diálogo dos leitores com o editor de jornais e revistas. Isso mesmo, através da carta do leitor nós temos um diálogo, uma conversa do leitor com os responsáveis pela matéria ou pelo meio de comunicação. Também a carta do leitor ela é encontrada em uma seção específica dentro dos jornais e revistas. Seção de cartas de jornais ou revistas como, por exemplo, painel do leitor, fórum dos leitores, cartas e etc. Talvez você já tenha visto alguma carta do leitor em uma seção com outro nome. É uma questão de publicidade de cada meio de comunicação nomear essa seção conforme o seu gosto, conforme a sua preferência. Vejamos ainda as características que temos a respeito da carta de opinião. É um texto curto, breve, em que temos aí um caráter subjetivo, a opinião, o posicionamento, mas ele tem as suas partes principais. Tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E o que ocorre em cada uma dessas partes? Na introdução, nós temos a referência à matéria ou ao tema e a apresentação da tese. O que vem a ser isso na introdução? Onde o leitor ele mostra qual é o artigo, qual é a notícia que ele vai comentar ou criticar e também ele aproveita e já diz a sua opinião, o seu posicionamento. Na sequência, no desenvolvimento, ele traz a fundamentação da tese com a utilização de argumentos. Isso. No desenvolvimento, mesmo sendo um texto curto, é apresentado pelo menos um argumento para justificar e sustentar a opinião fornecida no início. E já na conclusão, nós temos a retomada desta opinião, desta tese, onde o leitor ainda pode mostrar uma solução para o problema evidenciado. Temos agora a introdução e o posicionamento, junto de uma carta do leitor daquele artigo que lemos o título no início. Sou engenheiro eletricista e não imaginava o quanto ainda existe essa diferença de gênero. Isso mesmo. Repare, nós temos apenas um período e esse período já faz parte, já é a introdução da carta do leitor. Temos aqui a ocorrência da primeira pessoa, mostrando que é um texto em que lidera o caráter subjetivo, onde isso temos aqui o sou, ela falando de si, não imaginava, também falando de si. E ainda temos essa opinião, que ela concorda com o artigo e que ela não imaginava que isso ainda ocorria, ainda existisse essa diferença, essa desigualdade apontada no artigo. Agora vejamos o desenvolvimento, a argumentação dessa carta do leitor. Sofri bastante com isso na faculdade, pois os homens não aceitam que as nossas notas sejam melhores e que os professores nos elogiem. Lembrando, aqui ainda nós temos o caráter subjetivo, é a carta toda. Então, é um argumento utilizado por essa leitora. Ela acredita nisso, Então, ela traz um exemplo pessoal. Pode ser que esse exemplo não aconteça em outros lugares, ou aconteça menos, ou aconteça mais. Mas nós temos aqui um exemplo dela, que ela utilizou para um argumento para sustentar a sua opinião dela, Ainda ela traz mais um argumento de exemplo. Veja só, no trabalho pensei que as coisas seriam diferentes, mas me vi participando de entrevistas e mais entrevistas de emprego, em que eu me encaixava perfeitamente para o cargo e nunca era recrutada. Veja só. Agora nós temos uma experiência, um exemplo sendo retratado da vida profissional dessa leitora, onde ela também tenta sustentar a sua posição lá no início da sua carta. E por fim ela traz uma conclusão, uma retomada das suas ideias.
Como me explicam isso, se não há diferenças de gênero? Só fui conseguir meu primeiro trabalho porque a pessoa que me contratou também era mulher, Daiane Linden. Então veja só, ela retoma a ideia inicial e ainda traz mais um exemplo pessoal, dizendo que o motivo dela conseguir um emprego foi porque a contratante era uma mulher também. Nesse vídeo nós falamos sobre Carta do Leitor, espero que vocês tenham gostado, até breve.